A paz do Senhor, irmãos e irmãs, tudo bem com vocês? Quem fala aqui é o irmão Anderson Medeiros do canal Tabernáculo Sagrado. Estamos aqui hoje com uma reflexão em cima aqui do texto da Carta de Filadélfia, Apocalipse 3, do versículo 7 ao versículo 13. Nós vamos ler aqui juntos, irmãos, porque nessa carta aqui são ditas certas coisas por interpretações equivocadas, alguns possa ser que distorça por maldade e outros apenas por ouvir de uma forma e repetir sem refletir no que está escrito. Então vamos aqui refletir juntos, e diz assim em Apocalipse 3, a partir do versículo 7, ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve estas coisas, diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abrirá. Versículo 8. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Isso aqui é importante, ó. Isso é uma qualidade dessa igreja, ó. Guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis, farei que alguns dos que são sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés, e conhecer que eu te amei. Agora o versículo 10... aqui é um ponto muito importante, porque aqui há uma grande distorção. E aqui vamos ler juntos, ó. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, né, que é uma qualidade que a igreja aqui de Filadélfia tem, né? Ele até fala aqui, ó, guardastes a minha palavra e não negaste o meu nome, né? Ele fala isso aqui no versículo 8. No versículo 9, ele já diz, no 10, ele já diz assim, ó, porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Isso é muito importante. Depois nós vamos voltar aqui, vamos continuar lendo, ó. Para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora. Conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce dos céus, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Bom, vamos aqui voltar no 10 então, que diz assim, porque guardaste a palavra da minha perseverança, que é uma qualidade que essa igreja tem, né? Também eu guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Bom, alguns aqui dizem que porque guardou a palavra que Deus vai livrar da grande tribulação. Eles colocam a provação, essa provação que está aqui no texto. Em algumas traduções, provação também é traduzida como tentação, porque no português são sinônimos, né? Então o tradutor, quando foi traduzir, ou ele traduz para provação, ou ele traduz para tentação, dependendo aí se você estiver usando uma versão ou outra, né? Ou Almeida Revista Atualizada, Almeida Corrigida e Fiel, tem lá suas diferenças na tradução. Então, muitos dizem que, devido a guardar a palavra de Deus, que ele vai arrebatar a igreja secretamente aqui, antes que venha a grande tribulação, para experimentar os que habitam sobre a terra. Bom, isso aqui é um equívoco muito grande. Por quê? Porque se a gente lê no próprio português, diz que se guardar a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Está falando de uma provação. Já no português aqui já dá para ver o que a gente vai ver mais detalhadamente no grego, quando a gente clica na palavra provação,
E aí vai ter a definição da palavra provação, que foi traduzida em algumas traduções como provação, aqui para o português, em outras traduções do português está como tentação. Aí vamos ver no original do grego o que significa. A palavra é essa, peirasmos, né? E peirasmo está aqui, ó, experimento, tentativa, teste, prova, tentação, prova. Aí olha o que ele coloca aqui como exemplo. A tentação gerada nos Gálatas pela condição física do apóstolo, já que a mesma serviu para testar o amor dos Gálatas por Paulo. Aí dá até uma referência aqui, ó, Gálatas 4:14. Se nós continuarmos aqui, ó, tentação da fidelidade do homem, integridade, virtude, constância. Olha, isso aqui é bem importante, ó. Sedução ao pecado. Ele vai dar até um exemplo aqui do próprio Jesus mais à frente, ó. Tentação sendo originada pelos desejos ou pelas circunstâncias externas. Então a gente está vendo que é uma tentação, uma provação por uma sedução, desejos humanos ou circunstâncias internas que podem afetar no comportamento humano. Então olha aqui, tentação interna ao pecado e da tentação pelo qual o diabo procurou desviar Jesus, o Messias, da sua divina jornada. Lá em Mateus 4, lembra Jesus sendo tentado no deserto? Então aqui, irmãos, a definição dessa palavra peirasmos no grego e seu significado pelo dicionário. Então se a gente pega aqui e observa, e vamos observar todo o contexto, ele está dizendo, ó, porque guardaste a palavra da minha perseverança, também te guardarei na hora dessa sedução que vai vir pelo pecado para toda a terra ali. Então, o que acontece quando o pecado bate a porta? Quando o pecado bate a porta, aí você tem uma batalha da carne e do espírito, né? Que a carne milita contra o espírito e o espírito milita contra a carne. Essa tentação vinda para o mundo, porque vem, né? Porque Satanás vai tentando toda a humanidade. Então essa tentação vinda para o mundo, quem guarda a palavra de Deus no coração vai seguir as instruções mediante a palavra. Se segue as instruções mediante a palavra, ó, o que isso vai gerar? Que quando vier a tentação, a provação, a sedução, nós estaremos firmes na palavra. Então nós não seremos levados pelas seduções do mundo, né, que são as concupiscências da carne. Nós estaremos mais voltados ao Espírito e às coisas do Espírito e gerando frutos do Espírito, ó, que vai vir sobre o mundo inteiro. Então, guardando a palavra no coração, quando vier a tentação ou a provação sobre todo mundo, olha agora como a gente não precisava nem do grego. A gente foi lá para ver o significado daquela palavra, mas pelo próprio português já diz, ó, para experimentar os que habitam sobre a terra. Experimentar, ó. A tentação vem para experimentar os homens. Se você estiver firme na palavra, você não vai ser levado pela tentação ou provação que vai vir experimentar todos os homens, né? Então aqui é dito isso e colocado como um versículo isolado para falar de um arrebatamento secreto que não existe. Analisando aqui esse texto especificamente, ele não existe em nenhuma parte das Escrituras, mas vamos nos ater nesse texto aqui que é um versículo isolado, fora do contexto, que é um pretexto para dizer algo que não existe nas Escrituras. E ainda, complementando aqui pelo 11, se aqui houve um arrebatamento secreto, que não houve, a gente já viu que o texto não está dizendo isso, aqui ele está dizendo que vai vir ainda, ó. Venho sem demora, conserva o que tens para que ninguém tome a sua coroa. Tá vendo como é que aqui, se formos ler essa sequência, ele está dizendo, olha, vai vir a tentação, a provação e a sedução. Persevera, continue firme. E ele diz que vai vir sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Por quê? Se nós temos uma coroa com Deus, por estarmos firmes ali na palavra e seguindo as suas instruções, se nós nos deixarmos seduzir pelas coisas da carne, podemos perder essa coroa. Então é só a gente ver o contexto do que o próprio texto diz. E ele diz, ó, ao vencedor, né, porque vai ter vencedores, vai ter perdedores.
Vão ter os que vão conservar o que tem para não tomar tua coroa, que não vai ser seduzido pelo pecado, vai ficar firme na palavra, vai sustentar o testemunho da palavra do Senhor e mesmo em face da morte, não negando, sobre tudo aquilo que a gente já sabe que a palavra diz, né? Então, ao vencedor, falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que é aquela lá em Apocalipse 21 que desce, que desce dos céus, vindo da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, né? O Espírito Santo. Então, irmãos, é isso que eu gostaria de compartilhar com os irmãos aqui agora, nesse momento. Porque Apocalipse 3:10 não tem nada a ver com um arrebatamento secreto antes dos 7 anos. Isso não tem nada a ver. Ele está falando para guardar a palavra da perseverança no coração, para conservar o que tem, para que ninguém tome sua coroa, porque aqueles que se deixarem levar ou seduzir, que é a palavra, né? A palavra que tem aqui, aqui a gente está usando a Almeida corrigida, Almeida Revista Atualizada, essa daqui. Em outras versões, como Almeida Corrigida e Fiel, se eu não me engano, em vez de estar provação, está tentação. Mas o significado é o mesmo. Porque o tradutor, na hora, ele foi traduzir essa palavra peirasmos, que é uma palavra grega, que foi escrita a carta no grego, para o português. Então, na hora, ele achou conveniente colocar provação. Uma outra versão de tradução achou conveniente colocar tentação, mas não muda o significado. No próprio português, pelo contexto do texto, já dá para a gente observar que está falando de uma sedução pelo pecado, que a gente deve permanecer firme na palavra para não ser seduzido pelo pecado, não ser levado pelas coisas da carne, e ficar firme nas promessas e confiar nas promessas. E a promessa de Deus para o mundo está em Cristo. E se estamos em Cristo, somos co-herdeiros dessa promessa. Eu agradeço a todos, que Deus abençoe a todos, as suas famílias em nome de Jesus, e que fiquem na paz, irmãos. Fiquem na paz. Se não é inscrito no canal, se inscrevam no canal, curta o vídeo. Se for edificante, compartilhe e até a próxima. Fiquem na paz, irmão. Deus abençoe a todos.